Esse fim de semana eu tive no Rio, ali no Santos Dumont. Tem um centro de convenções, um lugar muito bonito, com visual de Baía de Guanabara, Corcovado, Pão de Açúcar. E foi um evento da APAE, que é uma associação de professores, o oitavo encontro, e eu participei do primeiro e me convidaram para o oitavo. Eu fui o último palestrante, fechei o encontro e tive um insight quando estava lá voltando. Tive um insight e a coisa foi tão assim que eu acabei não gravando. É raríssimo eu não gravar a palestra, né? Mas acabou acontecendo. Eu não gravei, eu ia gravar a história foi a seguinte: eu ia gravar no celular, já tinha deixado tudo marcadinho. Aí a pessoa que me apresentou fez uma provocação, porque eles me pediram para mandar, além de professor do digital, o que você faz também? Eu falei, eu faço colagem, eu faço pintura, eu fotografia e faço poesia, contos e tal. Aí o cara me provocou lá, quem sabe ele não fala uma poesia. Aí, cara, mexeu comigo, né? Aí eu abri, fechei a palestra com duas poesias. E primeira vez, né? E aquilo ali mexeu comigo e eu acabei esquecendo de gravar. Mas, quer dizer, ganhei por um lado, perdi pelo outro. Então não gravei. Mas o que eu achei, o que eu acho? E aí eu estou naquela fase assim de vamos consolidar as coisas, vamos repensar determinadas coisas e tal. Qual foi o insight que eu tive? Na verdade, a gente vive, a dificuldade que a gente tem para entender esse novo cenário é que o Sapiens, ele tem determinados momentos da história que o modelo de sobrevivência, e aí o que é o modelo de sobrevivência? É a forma que a gente se comunica. Isso não é só para a nossa espécie. A forma que a gente se comunica e a forma que a gente exerce a cooperação, cooperar é operar juntos. Cooperar é operar juntos. As pessoas às vezes têm uma fantasia que cooperação, qualquer coisa que você faz junto, é cooperar. E as pessoas falam, a gente precisa ter mais cooperação. Se não tem, toda espécie tem cooperação e nós temos cooperação. Pode ser vários tipos de cooperação, mas quando você vai fazer uma casa e tem várias pessoas trabalhando na casa, eles estão cooperando, estão operando juntos para aquela casa acontecer. Então a cooperação não é aquela coisa assim, fantasiosa de que todo mundo está ali, né, de maneira desprovida, altruísta, cooperando. Não, a cooperação, a palavra diz cooperar. Então, o modelo de sobrevivência de todas as espécies é definido pelo tamanho, pela forma que se comunica a espécie e a forma que ela coopera, né? Então ela coopera. Eu quando botei aqui no verão banana na janela, botei água para os beija-flores, que tinha um passarinho também, pequenininho, amarelinho, que vinha tomar água, e botava banana. A banana atraía as maritacas. E as maritacas, elas têm um modelo de sobrevivência. Vem uma maritaca que não come, ela fica olhando, meio que vendo o teu movimento, e as outras vão comendo. Aí quando alguma delas come, substitui a olheira e a olheira vai comer. Ela fica simplesmente olhando. Elas têm essa cooperação. Uma olha e as outras comem, né? Então, todas as espécies têm esse modelo de comunicação e cooperação. E aí a gente tem, revisitando aí o núcleo duro da escola, né? Aí a gente tem a fórmula: dependendo do modelo de cooperação e dependendo do modelo de comunicação, nós temos uma quantidade de membros da espécie. Então existe uma fórmula. Quanto maior for a quantidade de membros, mais esse modelo de cooperação ele tem que ser
sofisticado. Ele tem que sair do som e ir para os rastros. Isso não é uma coisa da espécie humana. Se a espécie humana acabar, e a Terra continuar, né? Essa realidade continua. Eu botei aqui no chat GPT, os lobos têm aí uma matilha de 5 a 12 lobos. Os lobos, eles operam na base do ruído. Em algumas situações, aí você vê naquele negócio de fazer xixi para marcar território, etc. tal, aquilo é cheiro, é um rastro. Mas, de maneira geral, as grandes decisões são a partir do som. E o som precisa de um coordenador. Toda espécie que trabalha com som tem a necessidade de ter um coordenador, um líder alfa. Quando você vai aumentando a quantidade de membros, este modelo do som, da comunicação e da cooperação por som, aquilo ali não funciona para uma espécie tipo formiga. Tanto que naquele livro Quem Está no Comando, né? Esse é o do Steve Johnson, Emergência. Ele fala das formigas, ele fala, há uma fantasia de que as formigas têm rainha. Quem disse que a rainha das formigas é rainha foi o ser humano. A rainha, ela é reprodutora. As formigas trabalham no modelo de blockchain. Elas não trabalham no modelo da gestão. Elas não têm líder alfa. E elas não usam, o modelo de comunicação é o modelo das estrelinhas, dos rastros, do compartilhamento e das curtições, que permite que elas vão tomando as decisões de maneira mais acelerada. Então, o que acontece? E aí quando você fala para as pessoas, é um choque na cabeça das pessoas, dizer o seguinte, nós chegamos a uma obsolescência no modelo de sobrevivência do ser humano. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não está na ciência social, né? Quando o McLuhan diz mudou a mídia, mudou a sociedade, a pergunta que a gente começou a fazer aqui no Brasil, quando a gente começou a estudar, mas por que muda a mídia? O McLuhan falou, muda a mídia, muda a sociedade, mas por que muda a mídia? Aí eu criei aqui uma metodologia, eu chamei de metodologia de análise de fenômenos da realidade. Isso é uma novidade, é uma reorganização de uma coisa que a gente vem trabalhando. Eu vi isso nos argentinos falando sobre economia e eu peguei. Então a gente tem, primeiro, fator causante. Eu não estou falando de digital, nem estou falando de estudo da sociedade humana. Estou falando de qualquer fenômeno. Vulcão, qualquer que seja ele, vulcão, relâmpago, qualquer coisa que seja, tsunami, qualquer coisa que seja, né? Você tem um fator causante. Fatos que formam determinadas mudanças ocorram na realidade. O terremoto tem as placas tectônicas, que de repente elas entram em movimento porque elas precisam se ajustar e aquilo ali faz com que o terremoto aconteça. Depois você tem um fator detonante, que aí lá no caso deles elas estão estressadas ali, as pedras, elas chegam a um determinado momento, que aí você tem um fator detonante. Quer dizer, o movimento já estava acontecendo e de repente você tem uma coisa que é o fator causante. Então você tem o causante e depois você tem o detonante, né? No momento em que aquelas demandas que existem, elas acabam saindo para fora. É uma rachadura, numa determinada parede, que aos pouquinhos ela vai, né, demandando, a água vai demandando. Aqui caiu a parede aqui do prédio do condomínio, fizeram uma obra do lado e aí a água que corria para um lado passou a correr para o outro. Então, a água foi querendo se expandir, então era a demanda, era a expansão da água, e num determinado momento ela atravessou o muro, depois de muito forçar, e aquilo ali foi o fator causante. E aí no momento que caiu a primeira gota, dali para frente, o muro caiu. Depois você tem um fator consequente. O que acontece? A água que estava armazenada, ela começa a correr. Essa era a demanda. Ela começa a correr. Aí você vem com o fator, e aí eu botei isso como novidade, o fator adaptante. Bom, a partir daí o que a gente faz?
E aí, no caso aqui da água, tem que fazer um desvio ali, colocar um outro muro, etc, etc. E você tem que ver o que você vai fazer a adaptação. Isso vale para tudo, para estudo de qualquer coisa. Quando a gente aplica esta metodologia de análise de fenômeno, da realidade, a gente entra então no digital, quando a gente tenta analisar a sociedade humana. E aí a gente tenta entender esse novo século. Qual é o fator causante? O fator causante é o aumento populacional. Então, a nossa espécie, diferente dos lobos, diferente das formigas, nós aumentamos a população de maneira interconectada. Formigas e lobos, e aí quando eu fui fazer, já falei isso também, né? Fui fazer uma palestra num consulado da Alemanha, o cara falou, e as baratas, e os ratos? Eu falei, eles crescem a população, mas não de forma interconectada. Não existe a coisa de a conexão que existe entre a China, que de repente surge lá uma pandemia, o cara viaja e aí todo mundo vive a pandemia, ou de repente você produz minério no Brasil que vai não sei para onde, que se torna não sei o que vira computador não sei aonde, e tudo isso está conectado, né? Então, o fator causante é o aumento populacional que gera uma obsolescência. E aí vem o título do artigo. O que a gente precisa entender é que a nossa espécie, ela de tempos em tempos, ela fica obsoleta. O modelo de sobrevivência se torna incompatível com o patamar de complexidade demográfica. Ponto. E aí você então precisa fazer uma mudança. Que começa, e aí vamos lá, o fator detonante é a nova mídia. E aí as pessoas falam, a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Não. A gente está vivendo uma revolução da sobrevivência. É uma revolução da sobrevivência que começa com o surgimento da nova mídia. Mas a nova mídia, ela não é a coisa mais importante que acontece. Ela é como se fosse uma esteira, e sobre essa esteira vai vir a mala da cooperação, a nova cooperação. E é isso que está fazendo as grandes mudanças, que é o surgimento da curadoria. Gestão é som, gestão é o que a gente tinha na civilização 1.0, e aí a gente entra na curadoria imitando as formigas. Iniciamos, né, num processo meio ainda híbrido, que a uberização é uma coisa híbrida, é um pouco gestão, porque tem um certo líder alfa que controla o ambiente, e depois a gente está indo para a blockchainização, em que a gente vai assumir cada vez mais, se aproximar do modelo das formigas sem o controle, entre aspas, do formigueiro por um líder alfa, e aí a gente entra na blockchainização, em que você não tem a possibilidade de controle. E aí então o fator consequente é o surgimento da curadoria. E qual é o fator adaptante? É a dificuldade, é a capacidade que o ser humano vai ter individualmente e coletivamente de viver nesse novo cenário. Individualmente, num ambiente com muito mais escolhas, muito mais opções de todos os tipos, em que exige singularização, que exige que você tenha o seu caminho muito mais definido do que antes. Seguir a boiada já não é uma coisa que vai funcionar e vai funcionar cada vez menos. E do ponto de vista coletivo, né, é a passagem do ambiente de sobrevivência da gestão, que é o que a gente conhece, né? TV Globo, que aí passou para Netflix, e depois foi para o YouTube, e aí o YouTube, o Netflix é a gestão digitalizada, o YouTube é a uberização, em que você tem os vídeos numa plataforma centralizada, em que há o controle pelo YouTube, e depois você vai ter o YouTube Chain, em que você não vai ter uma plataforma centralizada e nenhum governo no mundo inteiro vai poder tirar nenhum vídeo do ar. Não vai ter essa possibilidade. Então isso é o novo cenário. Aí coloquei aqui. De maneira geral, as pessoas sentem o que acontece. Aí vem esses conceitos fracos, BANI, VUCA. O que eles estão falando são as sensações que as pessoas têm do que está acontecendo, e não do que está acontecendo. Eu não posso dizer que estamos agora vivendo uma febre, nós estamos vivendo o século da febre. Não, cara, a febre vem da pneumonia.
Então você não pode definir a febre você não pode definir a doença pela febre, pelo sintoma. Quando as pessoas dizem estou ansiosa, é muito dinâmico, é volátil, não sei o quê, tudo isso é as mudanças que estão acontecendo a partir da revolução e não a revolução. Então as pessoas sentem e não têm essa metodologia de análise de fenômeno. Continuam trabalhando na ciência social 1.0, né? Aí eu digo, as pessoas tendem a achar que estamos vivendo a revolução digital ou a revolução tecnológica. É um fenômeno isolado e não uma revolução de mídia, algo que é recorrente na história. Eu diria que é mais que uma revolução de mídia, é uma revolução da sobrevivência que se inicia com a nova mídia, né? Vivemos hoje um fenômeno raro e muito pouco estudado, desconhecido dentro da nossa macro-história, momentos em que o nosso modelo de sobrevivência se torna obsoleto. Aí botei aqui as seguintes regras, né? Quanto menos uma determinada espécie tem, mais ela depende de um líder alfa, né? Quanto menos uma determinada espécie tem de membros, essa é a frase, né? Mais ela depende de um líder alfa. E aí, comunidades pequenas, que elas podem se encontrar, e isso que a gente vivia no passado, nas pequenas aldeias, a oralidade era suficiente. Eu não precisava da escrita, quando a gente tinha pouca gente numa aldeia. Conforme a gente foi criando cada vez mais aldeias cada vez maiores, a oralidade passou a ser. Aí a gente passou para a escrita. E depois da escrita, a gente agora entrou na curadoria, entrou nos rastros, e aí então a gente sai para começar, então, o processo da migração da gestão para a curadoria. E isto é a grande novidade. Até a chegada do digital, nós estamos vivendo na base da oralidade e da escrita. A gestão é líder alfa. E agora a gente está entrando na curadoria sem... Primeiro tivemos os líder alfas da uberização, e agora a gente está, como é o exemplo do Bitcoin, do Uberchain, do YouTube Chain, que vai aparecer aí ao longo do tempo, permitindo que a gente possa lidar melhor com essa complexidade. Vivemos hoje, abre aspas para o Nepô, vivemos hoje um fenômeno raro e muito pouco estudado dentro da nossa macrohistória. Momentos em que o nosso modelo de sobrevivência se torna obsoleto. O Sapiens é a única espécie que, de forma interconectada, pode aumentar a população. Diga-me a quantidade de membros de uma espécie e te direi o modelo de sobrevivência que elas utilizam. O Sapiens é uma espécie que não tem o seu ambiente de sobrevivência mais fixo e instintivo. Somos as únicas espécies mais mutantes do planeta. Aqui, o Sapiens é uma espécie que não tem um ambiente de sobrevivência mais fixo e instintivo. Somos a espécie mais mutante do planeta. E aí eu fecho com Heráclito. Nada é permanente, exceto a mudança. Repito, nada é permanente, exceto a mudança. É isso. O que vocês dizem? Bom, galera, bimodais. Já estamos aí chegando a novembro, fechando o ano, e vamos completar 7 anos de escola. Pra vocês terem a noção, né? Toda semana, 5 áudios, 5 artigos, produzindo, né? Desenvolvendo, uma coisa que eu acho um absurdo, a gente não ter muita gente trabalhando nisso, né? Na ciência da inovação, organizando esse ambiente de diálogo da inovação, aprofundando a inovação pessoal, e dentro da inovação pessoal, juntando aí num milkshake, aí, botando tudo no liquidificador só, filosofia, religião, psicologia preventiva, medicina preventiva, autoajuda, juntando tudo para criar uma existência mais forte e uma existência mais compatível com esse Sapiens 2.0 que está sendo demandado aí a ser muito mais singular, muito mais inovador, muito mais dinâmico, muito mais empreendedor, né? Muito mais singularizado do que a gente foi antes. Então, tudo isso são demandas que a gente tem e a gente tem estudado isso. E aí, o que eu peço para vocês? Entra para a escola, acompanha aqui dentro da escola. Todo dia você vai receber o áudio, a gente faz uma troca muito grande, tem as lives, a gente vai ter um encontro agora aqui em Teresópolis dos alunos. Quer dizer, participa de um processo vivo
da ciência 2.0. Isso aqui que a gente faz é uma pesquisa 2.0. E eu estou te convidando para fazer parte. O que você me diz? Vamos embora?